igreja, glória a Deus por isso. Você vai ter que ouvir várias vezes essa mensagem para pegar 50%, 60%, 70% daquilo que eu estou falando aqui. Então, ter dúvidas, ter lutas, ter perguntas, não são o oposto da fé. O oposto da fé é a decisão de não crer em Deus. Um homem rogando por Jesus, ou rogando a Jesus, ele disse assim, lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, está no próximo slide. Creio, Jesus perguntou para ele, né, se ele acredita, né, o milagre ia acontecer. Ele disse assim, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Como assim? O cara disse, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou, nessa outra versão aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a outra versão, ele disse assim, um homem rogando por Jesus disse, deixa eu ver se é a mesma versão, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, é a mesma versão, mas tem uma versão que diz assim, creio, me ajuda a vencer a minha falta de fé, ou a minha fé fraca. Como assim? É uma contradição? Não, não é. Ele disse, eu decidi crer. Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha família, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na vida do meu filho, eu creio, porém, me ajuda na minha pequena fé. Amém? Ter uma pequena fé não é pecado, o pecado é não ter fé nenhuma. Tem gente que diz assim, pastor, a minha fé é pequena. Eu digo, glória a Deus, se for do tamanho de um grão de mostarda, já está bom. Já está bom. O importante é ter fé. Porque tem gente que não tem fé nenhuma. Ele não demonstrou fé sem dúvida, esse homem. Ele não demonstrou fé sem dúvida. Quantas vezes você já se pegou lutando com a sua incredulidade? Ah, mas o pastor falou aquilo, o pastor orou, o irmão orou, o meu líder do meu PGM orou, e eu estou com dúvida, será que... Eu vou te contar uma experiência. O Mário Gazana, é um senhor de 60, eu creio que já passou de 60 anos, um amigo meu de Santo Ângelo, te dou o telefone dele se você quiser. Ele estava com câncer, um câncer avançado, em estado avançado. Ele estava começando o tratamento, estava com o diagnóstico, os exames, e ele começou a frequentar um culto de segunda-feira que eu realizava lá em Santo Ângelo, quando eu morava lá, quase 10 anos atrás. E eu comecei a orar por ele, pedir a cura, e pedir a cura, e pedir a cura. Até que um dia, num culto de segunda-feira, ele foi à frente, nós oramos por ele, e eu senti algo diferente. Eu senti aquela convicção interna de que Deus estava curando ele. Só que eu lutei na minha cabeça. A minha incredulidade ficou, não pode, é coisa da minha cabeça, será? E fiquei lutando. Aí eu disse assim, eu vou perguntar para ele. Disse, Mário, quando eu orei por você, você sentiu alguma coisa? Ele disse, eu senti algo diferente, pastor. Eu disse para ele assim, eu acredito que Deus te curou. Eu senti algo diferente acontecendo, diferente das outras vezes que nós oramos. Eu creio que Deus te curou, Mário, mas para não ficar com dúvida, vai lá no teu médico e faça os exames de novo. Eu fiquei com dúvida? O que você acha? O que você acha? Fiquei com dúvida. Você acha que ele ficou com dúvida também? Também ficou com dúvida. Mas aí ele foi e fez os exames. Está vivo lá o homem até hoje, sem câncer, curado, para a glória de Jesus. Amém? Então, o pastor teve dúvida, o pastor é um incrédulo, nós temos dúvida. O religioso que diz assim, eu não tenho dúvida de nada, eu sou praticamente a quarta pessoa da Trindade. Sai fora. Sabe aquelas pessoas que vê anjo todo dia? Todo dia tem um testemunho para contar. Pastor, eu vi um anjo. Ontem eu vi um anjo loiro. Anteontem eu vi um anjo moreno. Eu estou querendo ver agora um anjo, né, espanhol. O cara vê anjo, a mulher vê anjo todo dia. Fala, rapaz, olha, acho que você está assistindo muito desenho animado. Você vê, eu nunca vi um anjo. Eu tenho 15 anos de crente e eu nunca vi um anjo. Você vê anjo todo dia? Deus, espera aí, uma coisa está errada. O cara vê anjo todo dia e eu nunca vi um anjo. Então, tem gente que vê coisa onde não tem coisa. Tem gente que é religioso e não admite fraqueza, não admite que ele ainda é um ser humano. Eu acordo todo dia 6 da manhã para orar, fiz esse propósito. Todo dia 6 da manhã, das 6 às 7, ou até 7h30, quando a oração está fluindo, eu vou até mais. Mas todo dia 6 da manhã eu estou de joelho dobrado, orando. Eu acordei esses dias e 6 da manhã está escuro ainda, e no nosso sofá na sala sempre fica uma coberta, que a gente fica ali assistindo televisão à noite, antes de ir para a cama, e a coberta fica ali. E eu acordei e eu vi uma mulher sentada no sofá da minha sala. 6 horas da manhã, estava escuro ainda. Eu não tenho medo, eu já fui medroso para essas coisas, mas eu não tenho medo porque eu sei que a assombração não existe.
Amém? Quem já viu assombração aí? Não, não, né? Só quando era criança tinha medo. O medo faz a gente ver coisas. A assombração não existe. É o morto não volta para puxar a perna de ninguém. O que existe são os demônios que enganam as pessoas. E eu vi aquela mulher sentada no sofá. Uma mulher sentada no sofá. Aí eu encarei e olhei assim. Aí eu falei, mas não é possível, uma mulher. E ela estava enrolada na coberta. Na minha coberta. Eu falei, mas olha só que ousadia. Entra na minha casa e eu enrolado na minha coberta. Ainda minha mulher não é, porque eu acabei de deixar ela na cama ali. Aí eu falei, nossa, isso é coisa da minha cabeça, né? Deve ser. Aí eu peguei e liguei a luz. E era a coberta, só a coberta. A coberta estava no formato, no sofá, assim, que parecia uma pessoa. Igualzinho uma mulher. Se eu sou um medroso, que acredita em assombração, eu ia sair correndo para o quarto. E na minha cabeça era uma assombração. Só que eu vi e parecia que era. Quando a pessoa tem medo, ela vai achar que é uma assombração. Só que a assombração não existe. O que existe são os demônios que enganam as pessoas. Eu nem sei porque eu falei isso, eu vou voltar para cá agora. O pregador é assim, às vezes ele vai para um lado e ele não sabe voltar onde ele deixou ali o fio, daqui a pouco volta. Ele não demonstrou fé sem dúvida, ele teve dúvida, mas teve uma firme disposição de crer, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dúvidas, as lutas na sua mente, mesmo em meio aos questionamentos, ele decidiu crer. Você está com dúvida? Você tem dúvida? Tem lutas? Tem questionamentos? Não quer dizer que você não tem fé. Você decidiu crer em Deus? Então isso é fé. Você decidiu. Ponto.